Nós vamos agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de hoje ter algumas pessoas aqui. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse culto hoje. Nós temos muitas pessoas aí conectadas conosco pela internet. Muito obrigado por você estar aí conosco já há mais de um ano, diria um ano e um mês, se eu não me engano. Nós somos o primeiro culto dessa igreja a fazer no sistema online, total, né? Quando cancelou, quando fechou tudo, nós precisamos mudar. Assim, na primeira semana nós tivemos uma reunião na terça, na quarta-feira nós já estávamos fazendo o nosso primeiro culto online, aqui no Ministério Koinonia, o culto de oração que acontece toda quarta-feira. E nessas últimas quartas, você tem percebido que o nosso cenário está caprichado, está bonito. Nós queremos entrar aí na sua casa e te dar um pouquinho mais de esperança e levar um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de vida através da santa palavra de Deus. E por isso nós nos reunimos aqui e aí junto com você para nós orarmos juntos. E nós vamos orar agora pela vida das crianças. Eu quero fazer uma oração específica pelas crianças, mas junto com essa oração nós vamos orar também pelo esposo de uma intérprete que na quarta-feira passada estava com a gente aqui e hoje o seu esposo está doente, está enfermo, ela está cuidando dele, então nós vamos interceder pela vida do Rodrigo, que é o marido da Mari, que é intérprete nossa aqui também. Então, feche os teus olhos, nós vamos pedir ao Senhor que abençoe a vida das crianças e também o esposo da Mari. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui diante da Tua presença. Muito obrigado porque é notório, através dos louvores, das orações que são feitas, que a Tua presença está nesse lugar. E quando eu me refiro a este lugar, eu estou chamando o lugar de oração. Então a pessoa que está lá em casa, no lugar da oração, também está sentindo a Tua presença. A pessoa que está lá em casa te louvando, te adorando, também está sentindo a Tua presença. Por isso nós juntos agora, em uma só voz, com uma só intenção, clamamos, Espírito Santo de Deus, que abençoe a vida dos pequenos, que abençoe a vida destes que estão também passando por uma adaptação tão grande. Uma semana vai para a aula, outra semana fica em casa, outra semana fica em casa e outra vai para a aula. Como isso deve ter gerado confusão na cabeça dos nossos pequenos, e como é difícil também não ter essa interação com os amiguinhos. Pai, abençoa a vida das nossas crianças, dos nossos filhos, protege-os, livra-os do mal, livra-os da enfermidade, livra-os do perigo, livra dos perigos que as mídias sociais, que esses ambientes virtuais oferecem e que muitas vezes nós não nos atentamos para eles. Pai, protege-os, guarda os nossos filhos debaixo da Tua proteção divina. Mas também, Pai, protege, guarda a vida do Rodrigo debaixo da proteção divina do Senhor. Que o Senhor toque no seu corpo, restaurando a sua saúde por completo. Também nos pais da Mari, que o Senhor abençoe a vida dos seus pais, que o Senhor restaure a sua saúde por completo, Jesus. Para que logo, logo essa família completa também esteja aqui nesse lugar, levantando mãos santas e adorando o nome do Senhor, que os tocou com poder, com graça e misericórdia. Também esses que vieram a esse ambiente hoje, que o Senhor os proteja, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor derrame sobre a vida deles a Tua bênção preciosa, Pai. Para que eles mesmos, ao saírem desse lugar, ou aqueles que estão em casa, ao desconectarem aquilo que está proporcionando a eles acesso à Tua palavra, que essa semente de vida brote nos corações deles e produza muitos frutos, em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém. Que o Senhor seja
engrandecido através da vida dos seus filhos e filhas, e que a palavra de Deus realmente produza esperança nos nossos corações. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, você que está aqui, você que está aí em casa, corre aí, já pega a sua Bíblia, lança a mão de um caderninho de anotações. Eu gosto de assistir sermões, eu gosto de participar de mensagens, sempre usando um caderninho, porque ali eu vou anotando as ideias, eu vou anotando os pensamentos que os pastores ou aqueles que estão entregando a mensagem vão soltando ali através da graça revelada do Espírito Santo através da vida deles. E hoje nós vamos olhar a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, lá em Atos, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 19 em diante. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19, nós vamos meditar ainda sobre esse tema, cujo tema vai nortear-nos até o final do mês de abril, que é a oração. Mas hoje eu gostaria de pensar nessa linha tão bonita e linda, que é a missão da igreja. Então, o papel da oração e a missão. Sem oração não tem missão, e não dá para fazer missões se você não estiver com os joelhos no chão. Então a palavra de Deus nos diz assim, a partir do versículo 19, do capítulo 11 de Atos. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha que texto maravilhoso. Olha que texto lindo esse que nós lemos aqui e que nós podemos aprender muitas coisas com ele. A igreja está se desenvolvendo, mas um grande problema surge. Uma perseguição tremenda contra aqueles que seguem o evangelho de Cristo Jesus. A igreja está se ampliando, muitos milagres estão acontecendo, muitas experiências extraordinárias as pessoas estão vivendo. Por outro lado, existe morte, existe aprisionamento, existe pessoas que são jogadas no cárcere por causa do amor a Jesus. Por outro lado, existem pessoas que precisam, que são forçadas, na verdade, a negarem Jesus. Pessoas que amam a Jesus, mas que são pressionadas a negarem Jesus. Então, nesse contexto onde a igreja está crescendo de forma extraordinária, para vocês terem uma ideia, no capítulo 2 de Atos, Pedro entrega um sermão, uma mensagem, cuja milhares de pessoas, eu disse milhares de pessoas se convertem em um sermão, entregando as suas vidas a Jesus. No capítulo 4, mais um sermão é entregue e outras milhares de pessoas se convertem ao poderoso nome de Jesus, entregando as suas vidas, as suas histórias, a sua família e tudo que elas têm e são. Mas o evangelho começa a passar por momentos de
crise. No capítulo 7, nós ouvimos o maior sermão já narrado na Bíblia, que é o sermão de Estevão. E enquanto Estevão prega, o sinédrio reunido, aqueles homens que entendem da lei, que entendem da palavra, começam a arquitetar a sua morte. E ele é morto por causa do nome de Jesus. E de repente um grande levante de várias escolas contra os cristãos se levantam para perseguir os cristãos. Liderados então por um jovem chamado Saulo, Estevão é morto. E por causa disso, vários grupos começam a se organizar e ir para algumas regiões, ver se eles encontram algumas pessoas que se denominam cristãs, apesar desse nome ainda não ser um nome muito comum. Sim, os seguidores do caminho, era como eles eram conhecidos. Então Saulo sai na direção de Damasco, e ele tem uma visão. E nessa visão ele tem um encontro com Jesus, e ele entrega também a sua vida. E o evangelho começa a se desenrolar, e anos vão passando, até que aquele momento, aquele lugar, na verdade, que era a fonte que eles bebiam do evangelho, que era Jerusalém, começam essas pessoas a se dispersarem por outros lugares no mundo, chegando a Antioquia. Antioquia é a terceira maior cidade em importância do Império Romano. Antioquia, para vocês terem uma ideia, tem 500 mil de pessoas habitando nela. Isso para o mundo antigo é um número gigantesco. Ela é uma cidade cosmopolita, onde várias culturas e tradições estão inseridas. Mas nesse lugar, o evangelho encontra descanso. Nesse lugar, o evangelho encontra um ambiente fértil, e ele começa a crescer, e ele começa a avançar. E a igreja em Jerusalém, então, ouve que em Antioquia o evangelho está crescendo rapidamente. Eles chamam o seu melhor pastor, eles chamam aquele que eles confiavam, cujo texto bíblico em vários textos, na verdade, vários capítulos, vai mencioná-lo como um homem cheio do Espírito Santo de Deus e autoridade. Chamam Barnabé e enviam até Antioquia. Então, quando Barnabé chega lá, ele percebe que a igreja está em oração e fazendo missão. E algumas coisas nós aprendemos quando olhamos para esse texto. O versículo 19 a 21, por exemplo, vamos ler novamente, nos diz assim: os que foram dispersos por causa dessa perseguição, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. Olha o versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Descobrimos ao ler esse texto que a igreja que ora, sabe que o evangelho, entende que o evangelho é para todos. A princípio, esses irmãos que foram dispersos na direção de Antioquia, procurando proteção, procurando qualidade de vida talvez, procurando um refúgio em meio à perseguição, não estão preocupados com todos. Eles apenas se preocupam com os judeus. Mas lembra que eu falei que essa é uma cidade cosmopolita, com muitas tradições, muitas culturas, muitas línguas diferentes? Por que então não se preocupavam com todos aqueles que estavam envoltos pelo pecado? Certamente porque eles não tinham a dimensão do que Deus tem no seu coração, que é o amor por
todas as nações. Mas eu queria olhar para esse texto e perguntar para você: você já tem amor por todas as nações? Você já tem amor por todos os povos? Você já tem amor por todas as pessoas? Terça-feira agora nós tivemos uma reunião. E ali naquela reunião nós ficamos sabendo de uma jovem aqui da nossa igreja, Gabriela, o nome dela, que fez um grande esforço com a sua célula, se conectando com outras pessoas, para levar a bênção do Senhor para aqueles que estão precisando de socorro nesse tempo. E essa jovem, só essa jovem, e o coração dela voltado para o socorro e o desejo de abençoar a vida de outras pessoas, junto com a sua célula e as conexões que a sua célula tinha, essa jovem conseguiu levantar 900 cestas básicas, que já começaram a ser entregues essa semana mesmo, para várias pessoas que precisam. Quando eu ouvi esse testemunho, eu fiquei pensando: uau, que coisa linda! Porque a igreja que ora e entende a sua missão, a pessoa que ora e entende a sua missão, ela sabe que ela precisa proclamar o evangelho para todos. E às vezes o recurso que Deus vai colocar nas nossas mãos é uma cesta básica. Alguns anos atrás nós começamos a entregar cadeiras de rodas aqui nessa igreja. E nós já chegamos a entregar mais de 2.000 cadeiras de rodas, só aqui em Curitiba, fora as cadeiras que nós já ajudamos a entregar em Recife, as cadeiras que nós já ajudamos a entregar em São Paulo, cadeiras que nós estamos ajudando a levar para o Rio de Janeiro e tantos outros lugares que precisam. Porque essa igreja percebeu que pessoas com deficiência também precisam do Evangelho da Graça. Pessoas com limitações também precisam ser impactadas pelo poder de Deus. E o amor que preenche a alma. Mas eu queria perguntar para você: você é a igreja que ora? Você é a igreja que faz missões? Ou você só faz parte de uma igreja que ora? Faz parte de uma igreja que faz missões? Observem que são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você se tornar a igreja que ora e realiza missões. Porque a Bíblia nos diz que nós somos a igreja, em 1 Coríntios capítulo 12. Nós somos esse grande corpo de Cristo que revela diferentes dons em diferentes áreas. Então eu e você não só devemos participar de uma igreja, mas devemos nos tornar a igreja que ora e a igreja que faz missões. Ainda no verso 21, para ser mais específico, a palavra nos diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Ainda 22 até o 24. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. A igreja que ora sabe que o evangelho é para todos, mas a igreja que ora também desfruta das bênçãos do evangelho. A igreja em Jerusalém ouviu falar que a igreja em Antioquia estava se expandindo, estava crescendo, estava sendo abençoada. Então essa igreja envia Barnabé para ver o que está acontecendo, se o evangelho que está sendo pregado em Antioquia é o mesmo evangelho de Jesus Cristo que está sendo pregado em Jerusalém. Então ele vai com notícias, e as notícias são as mais diversas, principalmente que a igreja em Jerusalém estava em grande perseguição e sofrimento. A primeira coisa
que essas pessoas de Antioquia, esses crentes de Antioquia fazem é levantar uma oferta. Olha que coisa impressionante. Muita gente diz que você não encontra essas práticas na Bíblia, muito pelo contrário. Você encontra, e no livro de Atos, você vai encontrar em quase todos os capítulos uma referência sobre um ato de bondade ligado a alguma oferta que a igreja faz. E aqui você encontra especificamente uma oferta que a igreja faz para socorrer os irmãos que estão em perseguição ou perseguidos lá em Jerusalém. Então a igreja desfruta das bênçãos espirituais da parte do Senhor quando ela ora e faz missões. Eu não sei se você já conduziu alguém a Jesus, mas eu já tive o privilégio de conduzir algumas pessoas a Jesus, batizá-las, discipulá-las. É talvez a sensação mais incrível que um crente pode sentir na sua vida. Conduzir alguém a Jesus. Ensinar a palavra de Deus a alguém. Levar alguém ao batismo. Fazer com que alguém se comprometa com Jesus e viva esse evangelho de forma comprometida. Mas caso você não tenha tido essa experiência, Deus quer que você desfrute das bênçãos espirituais relacionadas a isso. Relacionadas ao compartilhar o evangelho com outras pessoas. Relacionadas ao compartilhar o evangelho com aqueles que você ama. As primeiras pessoas que eu ganhei para Jesus foram as pessoas na minha família. Mas eu confesso que foram as pessoas que talvez apresentaram para mim maior dificuldade. Porque essas pessoas me conheciam. Essas pessoas sabiam da minha história. Essas pessoas acompanharam o meu crescimento. Essas pessoas me ensinaram muitas coisas, me deram muitos conselhos que eu não quis ouvir antes da minha conversão. E agora, então, eu tinha que usar uma estratégia infalível. Revelar o amor. Eu não sei qual é a estratégia que você está usando para levar o evangelho a outras pessoas. Mas a estratégia infalível é revelar o amor. Se antes você sentia preguiça de fazer as coisas na sua casa, para sua mãe, para o seu pai, agora é a hora de você se oferecer para fazer. Se antes você não gostava de fazer as atividades na escola e o teu professor, tua professora ficava o tempo todo te pedindo, agora é a hora de você desejar se envolver nisso e fazer isso. Se antes você não queria ajudar ninguém, você passava pelas pessoas e fingia até que aquelas situações nem tinham a ver com você, agora é a hora de você organizar projetos, como a Gabriela fez e levantou 900 cestas básicas. Eu não sei como é que você vai fazer, mas eu sei que Deus quer que você desfrute da bênção de poder realizar a obra dele, sendo as mãos e os pés de Jesus na face dessa terra. E os versículos 22 a 24 nos diz assim ainda a palavra. A notícia a respeito deles, vou pular aqui, já li esse texto, vou já direto para o 26, que diz assim. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, Barnabé buscando Saulo em Tarso. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A igreja que ora sabe que o evangelho é para todos? Sim. A igreja que ora desfruta das bênçãos do evangelho? Sim. Mas a igreja que ora também revela nas suas próprias atitudes a pessoa de Cristo. No verso 26, o verso que lemos agora, na segunda parte diz que pela primeira vez, aqui em Antioquia, esses discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Eu não sei se você sabe, mas a palavra cristão tem um significado que na nossa língua portuguesa parece que não tem muito sentido, porque o ão geralmente dá uma ideia de coisa grande.
mas cristão significa um pequeno Cristo. Então, quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver uma expressão, mesmo que pequena, de Cristo em nós. Eu e você somos pequenos Cristos andando por aí. Ou pelo menos deveríamos ser. Orar e fazer missões, então, é se apropriar dos ensinos de Jesus e revelar Jesus em nós. Então, a maior de todas as estratégias do evangelismo e da missão é o amor, mas você só vai conseguir amar se você parecer com Jesus. Você só vai conseguir revelar Jesus se você parecer com Ele. Quando você anda por aí, as pessoas já têm percebido Jesus em você? Quando você está liderando pessoas, as pessoas já percebem que Jesus está em você? Quando você está ensinando as pessoas já percebem que Jesus está em você? Quando você está no seu trabalho, servindo ou delegando funções para outros, esses outros já conseguem ver Jesus em você? Em Antioquia, uma mega cidade da época de Jesus, os discípulos de Jesus eram percebidos como pequenas expressões de Cristo na sociedade. Em Curitiba, no Paraná e no Brasil, no mundo, aqueles que seguem Jesus precisam ser percebidos da mesma forma, gente. Eu e você precisamos ser essa expressão tão nítida de Jesus, que qualquer pessoa que me ouvir falar, vai perceber Jesus em mim. Qualquer pessoa que me ouvir cantar, ou tocar, ou fazer qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa pequenininha na sua ideia, seja uma coisa pequenininha, no reino de Deus, a semente de mostarda é comparada a Ele, porque pequenas atitudes se transformam em coisas gigantescas. Pode ser que 2 ou 3 surdos estejam assistindo esse culto agora. Mas eu estava olhando durante a semana, esse é um dos cultos mais vistos. Cerca de 1.700 pessoas assistem o nosso culto durante a semana. Eu fiquei impressionado com isso. Porque essas pessoas, talvez agora estão cansadas do seu trabalho, mas amanhã de manhã já ligam e começam a ouvir a santa palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Mas eu e você precisamos revelar esse culto na nossa própria vida, porque a nossa vida é um culto. Eu gosto da frase de Lutero, quando ele estava explicando o cristianismo, ele diz que o padeiro precisa fazer o pão como se ele estivesse fazendo para Jesus. O carpinteiro vai fazer uma poltrona como se ele estivesse fazendo para Jesus. O pintor vai pintar uma casa como se ele estivesse pintando para Jesus. E todos nós precisamos andar nessa mesma direção. Eu vou ser um pai como se eu estivesse sendo o próprio Jesus educando um filho. Eu vou ser uma mãe como se eu estivesse sendo a própria mãe de Jesus, ou Jesus na mãe educando o filho. E eu vou ser um filho como o próprio Jesus aprendendo. Se nós começarmos a viver essa dinâmica que esse povo de Antioquia começou a viver, nós vamos experimentar as bênçãos do Evangelho, vamos proclamar o Evangelho para todos, mas nada vai impedir a palavra de Deus de transformar vidas, porque as pessoas, ao olharem para nós, vão enxergar Jesus. Como eu quero isso, gente, como eu desejo isso. As pessoas, quando olharem para mim, minha esposa, quando olhar para mim, meus filhos, os meus familiares, os meus amigos, quando olharem para mim, enxergarem Jesus, esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do seu coração também? Se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar por você hoje, me unir a você nesse apelo diante de Deus, porque é o desejo do meu coração também. Eu quero me unir a você nesse apelo ao Senhor,
para que nós sejamos essa igreja que ora. Nós sejamos essa igreja que desfruta das bênçãos. E nós sejamos essa igreja que revela o Evangelho na nossa própria vida diária. Então, se você é essa pessoa que está aí em casa ou está ouvindo esse sermão agora, que deseja revelar Jesus, feche os teus olhos aí onde você está. Você que está aqui também, feche os teus olhos, nós vamos nos unir nesse apelo ao Senhor pelas nossas vidas. Senhor Jesus, obrigado por essa igreja, a igreja de Antioquia. Obrigado pela vida de Barnabé, obrigado pela vida de Paulo, mas obrigado porque essas pessoas que nem são nominadas aqui, acabam tendo o nome de Jesus como sendo a sua própria identidade. Porque quando elas passavam nas ruas de Antioquia, os seus vizinhos enxergavam Jesus nelas. Quando elas iam para as escolas de Antioquia, os colegas, professores, alunos enxergavam Jesus nelas. Quando elas iam fazer os seus negócios, aqueles que estavam no meio desse trâmite enxergavam Jesus nelas. Quando elas estavam em casa educando e convivendo com seus familiares, a missão era exercida porque aqueles que faziam parte dessa relação podiam ver Jesus nelas. Mas nós também, Deus, queremos levar o Evangelho a todos. Queremos desfrutar das bênçãos do Evangelho e da partilha do mesmo, mas queremos também revelar Jesus em nós. Por isso derrama, Deus, sobre as nossas vidas, derrama o Teu Espírito Santo e condições de cada um de nós, onde quer que estejamos, revelar o Teu precioso amor. Porque não existe pregação mais poderosa do que essa. A prática do amor ao próximo. Não existe arma ou estrutura mais poderosa do que essa. Joelhos no chão e intercessão pela vida de pessoas. Não existe uma prova de amor tão grande como esta. A vinda de Jesus ao mundo, para proclamar o Evangelho a todos, para que aqueles que creem em Jesus desfrutem das bênçãos espirituais que o Evangelho proporciona, mas também para que aqueles que seguem Jesus aprendam com Jesus a proclamar o próprio Jesus através das nossas vidas. Então faz isso com cada filho teu, com cada filha tua, que agora está fazendo essa oração com sinceridade do coração e um desejo gigantesco de viver Jesus como nunca antes nas suas vidas. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.